Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Nós estamos estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. E hoje nós estamos aqui no capítulo 13, que vai nos alertar com relação a falsos profetas, que nós não devemos dar ouvidos àqueles que nos convidam a adorar deuses que não sejam verdadeiramente o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Senhor, o nosso Salvador, hoje, Jesus Cristo, a quem nós conhecemos e que deu a vida por nós. Neste capítulo aqui, a gente vai ver que muitos tentam se apropriar do nome de Deus para lucrar, para enganar, para ganhar dinheiro, fama, para conseguir reconhecimento por meio de falsas profecias, por meio de falsos milagres, falsas promessas. E em nome do Senhor fazem isso. Esse capítulo para nós é um alerta, para que a gente não confie neles, para que a gente não ouça suas palavras, para que a gente os prove, para que a gente os teste, porque ele diz assim, quando o profeta se anunciar, se levantar e anunciar um sinal ou prodígio, suceder o tal prodígio que houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e vamos servir a outros deuses, você não vai ouvir as palavras desse profeta ou desse sonhador. Falsos profetas são tão abomináveis ao Senhor quanto falsos deuses, deuses de pedra, deuses de barro, que o Senhor abomina. A Bíblia vai alertar desde aqueles tempos, já começa esse alerta, que alguns falsos profetas com certeza falariam, estariam no meio de nós, falando em nome do Senhor e tentando enganar e corromper os corações. Deus então os orienta que ao ouvirem o tal profeta revelando um sonho ou fizer algum sinal de prodígio e o tal prodígio até acontecesse, mas se ele dissesse para você seguir outros deuses que você não conheceu, você não deve dar ouvidos a eles, aquele profeta ou aquele sonhador de sonhos, porque o Senhor nos prova para saber se nós o amamos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Leia novamente os versículos 1, 2, 3, aonde o Senhor deixa isso muito claro nesse capítulo número 13. E o versículo 4 diz, após o Senhor vosso Deus andarás, a ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos achegareis. Ponto final. Só ao Senhor você tem que dar ouvido, só ao Senhor você tem que ouvir, só ao Senhor você tem que obedecer, só nessa palavra você pode acreditar. Ora, quem é o único verdadeiro Deus dessa terra? A quem nós devemos ouvir e nos prostrar? A Bíblia nos responde em vários textos. Eu escolhi 2 aqui para responder essa pergunta para você. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Judas 1:25 diz assim, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para sempre. Amém. Neste capítulo, então, Deus adverte que o fim desses falsos profetas seria a morte, pois falou em rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Versículo 5. O fim é a morte. E se alguém te incitar a seguir falsos deuses, não dê ouvidos, não consinta com ele, mas mate-os. E todo o povo, você e todo o povo. Versículo 6, 7, 8, 9 vai deixar isso muito claro nesse capítulo. Matar aqui hoje tem um outro sentido espiritual. É matá-lo no seu pensamento, matar no seu coração e não ter medo deles. Aleluia! Versículos 9, 10 e 11. Quando você ouvir esses homens de Belial, que é o próprio diabo, tentar incitar o povo a seguir outros deuses, busque saber a verdade e arranque-os do meio de vocês com a espada da palavra, destruindo tudo que eles deixaram para
para trás. Eu sempre falo a você, quando alguém disser alguma coisa, você diz, me mostra na palavra. É aqui que eu vou confiar. Se aqui tiver de acordo com o que você está falando, profetizando, eu vou acreditar. Caso contrário, não acredite. Isso está no versículo 15. O despojo, com relação ao despojo, queimarás na praça, ou seja, todo o ensinamento que eles têm, os livros, as imagens, as lembranças, tudo tem que ser queimado. Versículo 16 e 17. E tudo isso vai ser feito para quê? Para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou aos teus pais. Versículo 17. E isso só e quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Versículo 18. Nós temos que servir ao Senhor com muito temor, com muita atenção a essas palavras, porque a sua vida é um espelho para muitas pessoas. E eu, quando começo a gravar aqui e eu vejo que muitas pessoas estão começando a ouvir e a entrar no meu canal, eu penso que a minha responsabilidade aumenta bastante, porque eu não posso falar nada que não esteja escrito aqui, eu não posso agir contra o Senhor, eu não posso dizer alguma coisa que Ele não disse. As minhas palavras têm que ter embasamento bíblico, tem que estar escrito aqui. Por isso, cada dia mais, conforme aumento o número dos meus seguidores, aumento o meu cuidado em trazer essa palavra para vocês fidedignamente, da maneira que ela é. Por isso eu estudo bastante, eu oro bastante, eu jejuo bastante, eu temo demais ao Senhor. E é assim que você deve servi-lo, com tremor e temor no seu coração, mas sabendo que Ele é misericordioso. E se eu cometer alguma falha, ou se eu disser alguma coisa que alguém me prove, não, você está errada nesse princípio que você colocou, eu, com a maior facilidade, eu peço perdão ao que eu disse, se eu disser alguma coisa, mas como eu me atenho muito à palavra, fica difícil a gente errar, porque essa palavra é fidedigna, e essa palavra, ela não se contradiz, aliás, ela se comprova, né? Um texto comprova o outro, que comprova o outro, que está amarrado no outro. Então, vamos seguir nesse estudo com muito temor ao Senhor, aprendendo a cada dia e sabendo que o Senhor é amor, mas Ele é também justiça. Então, que nós aprendamos a servi-lo com amor. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Deuteronômio 14, que ele vai falar sobre os animais imundos. Um abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.